Bom, imagina a situação de um garoto que ele resolve se declarar pra garota que ele gosta e ainda por cima pedir ela em namoro. Só que ele não só recebe um não como resposta, como ainda por cima é chamado de nojento. Que ele é até diferente do anime anterior que eu trouxe aqui, que aquele cara se deu muito bem. Só que é então que ele passa em um templo pra fazer um pedido pra ver se a vida amorosa dele vai pra frente. E olha, até que funciona, mas por conta de um Deus preguiçoso, ele é praticamente destinado a ter 100 namoradas. O que isso com certeza é completamente bizarro. O cara foi rejeitado e só queria uma namoradinha, só que ele acabou sendo recompensado até demais. Quer dizer, ele não foi completamente recompensado porque ele tem essa aqui como namorada. Isso aqui me faz querer cometer um crime. E o anime que eu vou falar aqui hoje, ele é esse nome gigantesco que tá aí na tela, mas eu vou chamar só de Senkanojo, que é do cara que tem que arrumar 100 namoradas, mas por um motivo bem esquisito. Só relaxa que daqui a pouco vocês vão entender do que eu tô falando. E a história começa com o Rentaro, que é o nosso protagonista, ele tava se declarando pra mina que ele gosta. E essa garota, ela fica mega surpresa com a declaração e até feliz, eu diria. Mas se a garota ela mete um mais logo em seguida, sabe que a chance de você ser rejeitado é praticamente de 99%. Isso é cientificamente comprovado por mim. Eu só não esperava que ela fosse humilhar tanto o garoto, falando que ficaria enojada de namorar com ele, tá ligado? Sai daqui, seu cachorro! Isso aqui, inclusive, foi muito gratuito, na moral. E eu não vou nem perder tempo apresentando essa personagem porque ela é bem randola. Nem o próprio anime se preocupou em mostrar o rosto dela pra vocês terem ideia. Só que depois de uma rejeição como essa, a gente pensa que é assim que os vilões nascem. E que provavelmente ele viraria um personagem frio calculista, mas na verdade não. Porque é revelado logo em seguida numa conversa que ele tem com um amigo, que com esse fora, ele já foi rejeitado 100 vezes. E é um fracassado. Eu nem acredito que o cara ainda se levanta depois de tomar 100 foras, tá ligado? O cara tem espírito de brasileiro, não desiste nunca. E essa parte, inclusive, ela é bem engraçada porque acabou despertando o interesse do amigo dele. Porque se ele já tomou 100 foras contando com esse, quando exatamente ele começou a se declarar? E é então que ele descobre que ele começou a fazer isso aos 8 meses. É o quê? O maluco praticamente nasceu com libido, não é possível. O lance é que ele quer uma namoradinha, ele tem muito amor pra dar, mas não tem ninguém pra receber. E foi então como uma tentativa desesperada, o cara foi no templo do Deus do Amor, falando que ele queria uma namoradinha, só uma. E o pior é que ele foi atendido pelo Deus do Santuário, mesmo que de uma forma bizarra, e ele fala que vai encontrar a gostosa predestinada. Sim, é literalmente isso que tá na legenda. Aquela garota que dá match no Tinder, ele vai encontrar ainda no ensino médio. O cara até encarnou o Kaneki quando soube que a namorada dele vai ser boa pinta. Kaneki, é isso que eu sou, metade humano, metade go. O lance é que esse Deus explica que cada pessoa, ela nasce com uma alma gêmea. E quando essas pessoas se encontram, elas sentem uma descarga elétrica, tá ligado? E é assim que ele vai descobrir qual que seria a gostosa predestinada. E foi então que esse Deus acabou soltando uma bomba no colo do Rentaro, porque ele fala que no ensino médio ele vai conhecer 100 almas gêmeas. Só que o Rentaro, ele não entendeu, porque ele pensou que ele escolheria uma de 100 garotas. Só que daqui a pouco vocês vão entender que não é bem isso. E enquanto isso, a vida seguiu, né? Primeiro dia de aula e tudo mais. E ele caminhando todo pimposo no meio da escola e acabou topando com 2 garotas. E aconteceu exatamente como aquele Deus falou, né? Aquela descarga elétrica. Só que o estranho é que esse choque que aquele Deus falou, ele disse que com as garotas costuma ser instantâneo, mas com os garotos costuma demorar. Só que com o Rentaro foi praticamente ao mesmo tempo junto com elas. O que eu já achei interessante porque não vai ter o fator enrolação, né? E é então que ele vai ajudar as meninas a se levantar, só que essa garota aqui, que se chama Hakari, ela é bem safada. Ela fingiu que tinha sido machucada só pra ser carregada por ele, o que deixou ele péssimo porque ele machucou a alma gêmea dele logo quando conheceu ela. E o interessante é que essa garota ela percebeu que ele tava mal porque ele achou que machucou ela. Então isso só deixou a garota mais atirada ainda. Eu que sou safada. E a outra garota, ela resolveu usar a mesma estratégia. Ela fingiu ali que tava machucada, né, só pra receber ajuda. Só que a diferença é que essa garota ela é uma tsundere chata, irritante e nojenta. É sério, pelo menos pra mim essa personagem é horrível. Isso aqui me faz querer cometer um crime. Eu só queria deixar esse desabafo antes de continuar, porque ela vai continuar me irritando e vocês vão ver os motivos mais pra frente. Mas enfim, o Rentaro ele acabou caindo no bait das duas. Só que o engraçado é que a Karane, que é como se chama essa personagem, ela finge que não gosta dele, mas na verdade ela tem interesse. Digamos que ela é uma garota que mostra com atitudes e não com palavras. Principalmente toda vez que a Hakari se joga no Rentaro, porque a garota, ela nem disfarça. Ela é uma das atacantes do Blaylock. Só que de qualquer forma, o Rentaro ele se sente no paraíso por estar sendo amassado dessa forma. Mas é então que chegamos numa parte que eu
achei bem interessante, porque passa duas figurantes conversando ali ao lado deles no corredor, que se uma pessoa se confessar usando um trevo de 4 folhas, a chance de sucesso no namoro é praticamente de 100%. E as duas ficaram bem ligadas ouvindo aquela conversa, e do nada, simplesmente do nada, as garotas melhoraram das pernas. Nem chegaram a ir na enfermaria pra fingir, tá ligado? Então vou dar o fora daqui, tá ligado, meu irmão? Só que depois disso, acabou passando por volta de 4 horas, e era o fim da aula que o Rentaro ele acabou notando que as meninas elas estavam procurando o trevo de 4 folhas, e fizeram isso por 4 horas seguidas, isso que é determinação. E o Rentaro ele não é burro, ele percebeu que aquele esforço era por ele, então ele imaginou que as garotas elas estavam cansadas e foi levar uma bebida em lata pra elas. E essa Karane ela fica negando o motivo dela estar ali, porque que ela tava fazendo isso, e a garota ela até aceita a bebida, mas fica agindo de uma forma bem filha da puta, tá ligado? Fazendo até igual como aquela mina que rejeitou ele no começo. Essa garota, ela até gosta dele, só que não admite, o que é intancável as cenas com essa guria por conta disso. Ela até agride o Rentaro numa forma de esconder o que sente, que na mente de alguns masoquistas pode até ser engraçado, mas pra mim não é. Morra, Karane, morra! O que sinceramente chata pra caramba, mas foda-se essa personagem. Porque a cena que de fato é engraçada é que quando ele foi levar a bebida pra Hakari, só mostrou que a garota ela é safada mesmo porque ela queria dividir a bebida, dando a desculpa que ela não conseguiria beber tudo sozinha, só que a intenção dessa pilantra era dar um beijo indireto. Eu que sou safada. Essa garota, ela nem disfarça a situação. E um Rentaro inocente, ele nem percebeu isso e acabou bebendo primeiro. Só que quando ele entregou a lata, foi que ele percebeu que daria um beijo direto. Só que a mula, ela ficou tão nervosa com aquela situação que ela derramou a lata no chão. É, essa garota se lascou mesmo, né? E o inocente do Rentaro achou que ela tava daquele jeito porque derramou o suco no chão. Nem sequer passou na cabeça dele que ela tava assim porque perdeu o beijo direto. Só que como tinha espirrado um suco ali na saia dela, ele deu um lenço ali pra ela limpar. E tipo, a forma como ele foi gentil com ela, fez com que a Hakari não conseguisse mais se confessar e ela não só se declarou pra ele, como pediu ele em namoro. Ela resolveu fazer isso mesmo sem um trevo de 4 folhas, tá ligado? E o Rentaro, ele já tava prestes a aceitar a declaração porque era tudo que ele mais queria, né? Que era ter uma namorada. Só que foi então que chegou a insuportável pra atrapalhar. Puta que pariu, moleque do caralho, filho de uma puta! O que sinceramente eu não tô nem um pouco a fim de explicar o porquê ela voltou. A única coisa que vocês precisam saber é que essa Tsundere ela fica negando as coisas, mas gosta dele. O lance é que essa garota, ela vendo a declaração que a Hakari fez, ela teve que dar o braço a torcer porque ela admite que gosta dele também. Porque se ela não fizesse isso, ela ia perder o cara. Aí chegamos em um ponto que lascou tudo de vez, porque temos duas minas que se confessaram pra ele e o pediram em namoro. Jogaram essa bomba no colo dele, tá ligado? E sendo sincero, seria muito fácil pra ele escolher. Essa Karane não chega nem a ser uma opção, tá ligado? Um cara tem que estar muito na merda pra escolher uma mina igual ela. Só que lembra daquele papinho, né, que aquele deus falou que cada um nasce com uma alma gêmea? Então, basicamente, ele vai falar de novo com aquele deus, e as duas, elas são de fato almas gêmeas dele. E ele explica que naquele mundo, as pessoas elas nascem só com uma alma gêmea. Só que certo dia, ele tava escrevendo umas fichas pra dizer quem que seria a alma gêmea de quem, e esse deus, ele tava fazendo o trabalho dele enquanto tava assistindo João Kleber. E ele tava muito animado com o programa e só queria terminar o trabalho dele logo. Então foi quando ele marcou 100 almas gêmeas só pra uma pessoa, que no caso era o Rentaro. É o quê? Sim, por preguiça e por fazer mal o trabalho, pra terminar o serviço logo, ele deu 100 almas gêmeas pra uma pessoa só, tá ligado? Só que simplesmente ele não podia só ignorar as almas gêmeas, porque se ele não ficasse com uma delas, a garota rejeitada, ela morre. Essa foi uma regra que o autor colocou pra justificar ele ter 100 namoradas, tá ligado? Então se ele escolher uma, a outra morre, simples assim. Então ele ficou bem bolado porque ele não sabia o que fazer naquela situação, mas basicamente ele pensou em um plano, que eu confesso, esse cara, ele se superou. Porque quando corta pro dia seguinte, o cara tava um lixo pra responder a declaração das minas. O lance é que ele passou a noite inteira procurando 2 trevos de 4 folhas. Ele disse que simplesmente não conseguiria escolher entre as duas. Então foi quando o cara pediu as duas em namoro. É o quê? E olha, eu tenho que dizer que esse Rentaro ele foi bem ousado. Mas o lance é que ele não quer contar o que aquele deus falou. Ele quer um relacionamento orgânico e natural, pra nenhuma tá forçada com ele, tá ligado? O Rentaro, inclusive, ele faz um discurso bem bonito e ele faz o pedido mostrando 2 trevos de 4 folhas. E como essas duas notaram o esforço dele e ele também foi honesto com as palavras, ele até foi um cavalheiro com essa mina insuportável. Então a Hakari, ela aceitou namorar com ele nessas condições, porque desde que a Hakari esteja com ele, pra ela tá tudo certo. E como não teve jeito, né, a outra aceitou também. E ele prometeu que faria as duas felizes. E agora que ele tem duas, né, ele tá em busca de 98. E tudo isso, né, pra não deixar as outras meninas morrerem. Eu só espero que as outras não sejam tão irritantes quanto a Karane, tá ligado? Só que eu prometo que eu não vou mais ficar reclamando dessa personagem, porque aí vai ser eu que vou estar sendo o chato, né? Só que depois que ele arrumou 2 namoradas após 100 rejeições, o cara tava até conversando com o Porsche. Ele só pode estar louco na maconha, tá ligado? So well we get drunk.
Só que eles foram juntos pra escola que a Hakari ela já queria andar de mãos dadas, então ele tomou a atitude de fazer o mesmo com outra mina. Eles vão caminhando juntos de mãos dadas como se fosse a coisa mais natural do mundo. Até me surpreendeu nenhum deles se importar de fazer aquilo em público, tá ligado? Porque teve uma velha que passou por eles e acabou pensando: ah, que fofinho, tá todo mundo com frio, então estão se esquentando ali. Só que enquanto eles estavam andando, o Rentaro ainda estava com o costume de chamar elas pelo sobrenome. E a Hakari, ela tem a atitude mais uma vez de falar que queria que ele chamasse ela pelo primeiro nome, já que isso é uma demonstração de intimidade e agora eles são namorados. E foi até engraçado essa cena porque os dois ficaram boiolas só porque um tava chamando o nome do outro. Ambos ficaram corados ali, tá ligado? E pra não ficar pra trás mais uma vez, a Karani entrou na onda também, que entra mais uma vez naquela questão que eu tinha falado, que as atitudes dela é movidas pela Hakari. Se ela acha que tá perdendo, ela vai lá e faz alguma coisa. O engraçado é que os três foram chamando o nome um do outro daquele ponto até a escola. Não teve nem conversa nenhuma, basicamente era só isso. E o pessoal em volta vendo aquela situação dos três, pensaram que era um exercício ou alguma coisa assim, nem passou na cabeça deles que poderia ser um trissal, tá ligado? Isso por enquanto porque são só três, né? Porque vai aumentar. Mas foi então que quando eles chegam na escola acontece uma das cenas mais bizarras que eu já vi. Nem Jojo teve uma audácia de fazer uma cena dessas. Porque quando ele chega na escola, um cara tava correndo da vice-diretora, então é contado pela Hakari que ela é muito rígida quando vê alguém correndo pelo corredor. E se ela encontra alguém fazendo isso, ela pega essa pessoa e faz algo extremamente bizarro. Porque simplesmente essa velha, ela dá um beijo de língua. Quero beijo de língua, ó. O que com certeza causa danos psicológicos a uma pessoa. Só que depois dessa cena meio macabra, como eles estavam falando de beijo, começaram a tocar no assunto. E a Hakari, ela perguntou do Rentaro se ele já beijou alguém. Só que quando as duas descobrem que elas são as primeiras namoradas dele e que ele nunca beijou ninguém, é aí que começou uma guerra entre as duas pra ver quem que vai pegar o primeiro beijo dele, tá ligado? Então isso virou uma disputa entre as duas sem o Rentaro saber de nada. Mas foi então que deu o horário do almoço, eles foram almoçar no telhado da escola. Então, como sempre de costume, a Hakari, ela toma atitude, porque ela começa a dar comida na boca do Rentaro, que o cara, ele tava se sentindo nas nuvens. E a outra, como viu a Hakari se saindo na frente, ela ficou até a fim de fazer o mesmo, mas ela tava tão nervosa que ela acabou acertando o olho do Rentaro. Que eu confesso, essa cena ela foi bem engraçada. Mas foi então que a Hakari ela deu mais uma invertida, porque ela pegou o chocolate que é em forma de palito, só que ela quebrou a ponta. Então como ela queria pegar sem se sujar e queria dar na boca do Rentaro também, ela acabou dando desculpa tipo: ah, que peninha, como eu vou conseguir dar na sua boca sem me sujar? E foi então que ela resolveu usar o palito na boca pra tentar roubar o beijo, tá ligado? Essa mina, quando o assunto é sacanagem, ela é mais esperta que o Einstein. E a outra garota, né, pra não deixar isso acontecer, ela queria fazer o mesmo, só que a mula, ela tava de olho fechado e não sabia o que estava fazendo. Então lá foi ela e machucou outro olho do Rentaro. Que ele ficou parecendo o Snoop Dogg depois que ele saiu de uma plantação de maconha. Só que o irônico é que a Karani nem percebeu que fez isso. Ela até pensou que ele estava gripado pelos olhos vermelhos. E foi inclusive a primeira vez que ela tomou uma atitude sem ser impulsionada pela Hakari. Ela deu a desculpa que ele melhoraria se ela puxasse aquela doença com a boca. E foi mais uma desculpa pra ela ser a primeira a beijar o cara, tá ligado? Mas é claro que a Hakari não ia deixar isso acontecer. Então a Karani acabou tomando um fatality de matéria-prima, tá ligado? E foi então que a Hakari fala que não sabe se ele realmente está resfriado. Então o certo nessa situação era medir a temperatura dele. Então ela queria medir igual faz na família dela, que basicamente é testa com a testa e boca com a boca. É o quê? Essa é uma forma bem excêntrica de tirar a temperatura, né? Então que depois disso acabou virando putaria, porque a Karani, ela queria desmaiar o cara só pra fazer a respiração boca a boca. E foi então que ela tomou outro fatality de matéria-prima. E quase que virou uma disputa de Battle Shonen pra ver quem que seria o primeiro beijo. E foi só nessa hora que o Rentaro se tocou que as duas queriam dar um beijo nele, tá ligado? Mas é então que ele fala que ele também queria dar um beijo nela, então tava tudo certo. Não precisava ter mentido pra fazer isso, tá ligado? E foi então que essas duas acabaram jogando uma bomba no colo dele de novo. Elas perguntam quem que ele vai beijar primeiro. Afinal, no fim das contas, era o primeiro beijo dele, né? O que a resposta até que é bem óbvia, mas ele ainda pensa nessa garota. E então que o Rentaro acaba falando que tem um plano que ia dar certo. Que ia ser um lance tipo que ninguém ia saber quem que foi o primeiro beijo. Assim as duas pensariam que teriam sido a primeira, tá ligado? Então esse plano ele ia funcionar da seguinte maneira: cada uma ia ficar em um ponto específico de olhos tapados e também ouvindo uma música. Na real, os três vão estar vendados. E ele vai jogar um dado, que se der ímpar, ele começa pela direita e se der par, ele começa pela esquerda. Então ele beijaria as duas, só que elas não saberiam em que ordem seria isso. Porque era pra isso que ia servir a venda, eles ouvirem a música na hora. Assim ninguém saberia o que aconteceu e todo mundo sairia satisfeito. E sem se importar quem que foi o primeiro, porque basicamente ninguém viu. Assim só teria
traria alegria e todo mundo sairia satisfeito. E a Hakari, ela até concordou com a ideia, mas a Karane não. Isso porque é uma brincadeira que dá pra trapacear. E foi então que o Rentaro falou pra todo mundo fazer promessa de dedinho pra não fazer nada desleal. E foi então que todo mundo fez a promessa, senão ia sofrer as consequências. Só que pelo fato do Rentaro ser muito honesto com seus sentimentos, elas juraram pra si mesma que não iriam trapacear, mesmo que só ele acreditasse nessa promessa de dedinho, tá ligado? E quando a brincadeira começou, né, ele jogou um dado e elas se misturam enquanto ele tá de costas, assim ele não saberia em que direção ele tava indo. E ele olha o número do dado, assim descobrindo que ele começa pela direita, que no caso é pela Hakari. Só que como ele não tava enxergando, ele quis pegar ela pela cintura pra assim ter mais firmeza pra beijar a garota, né? Só que ele acabou colocando a mão em outro lugar. E como ele pegou, mesmo que sem querer, nas matérias-primas da Hakari, ele sacou que era ela pelo busto, né? Porque a outra não tem tanto. Então por conta disso, eles tiveram que começar tudo de novo. E dessa vez, quando recomeça, ele vai na direção da Karane. Só que nessa hora tinha um gatinho ali que ele tava só olhando no muro. E como bateu um vento, acabou levantando a saia da Karane. E a calcinha dela tinha umas fitas que acabou chamando a atenção do gato. Que o gato, ele foi correndo pra brincar, que a Karane acabou pensando que era o Rentaro que tava fazendo aquilo. Nessa pelo menos não tem nem como culpar a garota, porque foi só mal entendido. Ela deu só um chutão no Rentaro por impulso pra parar com aquilo, tá ligado? Porque ela tava pensando que era ele. E ela saiu enchendo o cara de porrada que mais uma vez aquilo não deu certo. E não foi a única vez, porque depois disso, do nada a Hakari tropeça e tira a roupa dele. Em outra tentativa, ele tomou o soco da Karane do nada. E em outra tentativa, eu fiquei pensando como que eles pararam naquela posição. Mas que porra é essa? Só foi uma pena que o Rentaro não viu a pinta que a Hakari tem na coxa. E em uma das tentativas, ele quase caiu do segundo andar. E sei lá como que isso aconteceu, tá ligado? O lance é que nenhuma tentativa tava dando certo e eles ficaram tentando isso até o pôr do sol. E elas começaram a culpar uma outra porque não tava dando certo. Que fez na real o Rentaro se sentir um bosta porque ele é muito inexperiente. Então ele saiu correndo pela escola pra atrair a vice-diretora. Porque como ele não tava conseguindo beijar as namoradas, então ele ia perder o primeiro beijo com a velha nojenta, tá ligado? Quero beijo de língua, ó. Mas foi então que a Karane não deixou isso acontecer. É a segunda vez, inclusive, que ela faz alguma coisa sem a Hakari fazer primeiro. E as duas acabaram trabalhando juntas porque salvaram o Rentaro. Elas falaram que o secretário da educação tava vindo, e se ele pegasse ela fazendo aquilo com o aluno, ela ia ser demitida. Então essa velha acabou deixando essa passar, mas é muito engraçado a forma como ela vai embora. Parece até o Licker do Resident Evil, tá ligado? Só que depois que ela vai embora, o Rentaro acaba falando que tava disposto a jogar o primeiro beijo dele fora, porque as duas estavam brigando tanto por isso que ele odiava essa situação. Então as duas, ouvindo aquilo, acabaram se sentindo culpadas e acabaram cedendo uma à outra. Se fosse pra ser assim, uma acabou deixando a outra ser a primeira, saca? Então como as duas acabaram cedendo um pouco essa situação e os três estavam se dando bem, então é quando o Rentaro propõe algo que ele deveria ter feito desde o início, que é basicamente dar um beijo triplo e acabar logo com isso, porque dessa forma resolveria toda essa situação. Ele até tinha pensado isso logo de primeira, mas ele achou que elas não topariam, saca? E foi então que finalmente esse beijo triplo acabou rolando, só que tem um porém. A forma como os três estavam ali é como se eles estivessem invocando um alienígena, tá ligado? E o pior é que atraíram um OVNI mesmo. Só que indo pro dia seguinte, eles já estavam se dando bem, só que eles estavam em uma biblioteca, e quando o Rentaro foi ali procurar um livro, ele acaba topando com uma garota que tem outra descarga elétrica, assim conhecendo quem vai ser a sua terceira namorada. Agora, como que ele vai convencer as outras a aceitarem ela, vai ser a questão. E esse anime, até que eu tô gostando menos dessa personagem, que ela é muito chata, mas eu tolero ela se vocês quiserem uma continuação. Então comenta aí parte 2, que é pra mim saber se vocês apoiam mais vídeos desse anime, beleza? E não esquece de conferir se vocês estão inscritos no canal com o sino ativado, que é pra não perder os próximos vídeos, e até mais. Skynet expansion.